Paulo Pires. Primeiro, confirmando e sublinhando a rodada desastrosa em que tudo deu errado no nível mais elevado que poderia dar errado, porque não foram só os resultados. Foi um saldo de gol absurdo que o Santos tirou do Inter, que nem o mais pessimista colorado imaginava que o Internacional pudesse deixar acontecer. A rodada e o desastre que foi. O Inter, além de perder para o Vasco da Gama, viu o Santos vencer de goleado o Sport e ele, Inter, sendo goleado pela equipe do Vasco da Gama. Tanto é que, quando começou a rodada, o Inter tinha 6 gols de saldo a mais que o Santos. Hoje o Inter tem 1 gol de saldo a menos que o Santos. Menos 11 para o Santos, menos 12 para o Inter. Então o Inter tomou 5-1 do Vasco, o Santos venceu o Sport por 3-0 e acabou ultrapassando o Internacional. Se o Inter tivesse perdido para o Vasco ontem, mas não de goleada, hoje o Inter não estaria na zona de rebaixamento. Quem estaria no rebaixamento hoje seria a equipe do Santos. Então o Inter foi goleado, o Santos goleou, o Inter entrou no Z4. Confirmo, 12 de junho foi a última vez que o Inter estava no Z4, portanto, passadas aí 24 rodadas depois, lá quando perdeu pro Galo por 2-0 em BH, naquela parada pro Mundial de Clubes, o Inter acabou entrando no Z4, depois da parada da data FIFA voltou, 3 vitórias seguidas, saiu do Z4 e agora retornou à zona de rebaixamento. Eu confirmo então, o Inter tem, Baldasso, 41 pontos, o Inter nesse momento só depende de si para garantir, portanto, a permanência na Série A. Se o Inter vencer os 2 jogos, é bom frisar isso, se o Inter vencer os 2 jogos, vai escapar do rebaixamento, colocando no Z4 o Santos, o Vitória ou o Bragantino. Mas eu quero especular contigo a possibilidade de não cair, não vencendo os 2 jogos. Por isso eu quero pegar a próxima rodada. Saímos desta rodada, você que está em casa já entendeu o que aconteceu, e agora nós vamos para a rodada do meio de semana. Quais são os jogos? Eu acho que tem que botar... O Fortaleza vai jogar agora, né? Fortaleza já jogou? Vai jogar quando? Joga amanhã. O Fortaleza joga um jogo atrasado contra o Galo da 35ª rodada. Amanhã, 6h30 da noite, lá no Castelão, em Fortaleza. Tem Fortaleza e Atlético Mineiro. Então, o Fortaleza faz amanhã seu jogo 36 na competição. Tem jogo atrasado ainda em relação a Inter, Vitória e Santos aí. Ele pode ficar 1 ponto a menos do que o Internacional. Pode entrar efetivamente na briga. Tem 37 pontos, né, Baldasso? Tem 37, se vence, vai a 40 pontos. Aí ficaria Vitória 42, Santos Inter 41, Fortaleza vencendo o Galo 40. Então tá, então Fortaleza pode estar nessa briga. Com quem estes todos jogam no meio da semana, além do Inter que enfrenta o São Paulo lá em Santos? Vamos lá, é uma sequência de horários, inclusive, todo mundo jogando na quarta-feira. O Vitória joga contra o Bragantino na quarta-feira às 7 da noite, jogo atrasado da 34ª rodada. Então 7 da noite em Bragança, Bragantino e Vitória. Aí a bola rola a partir das 7 também em Fortaleza para Fortaleza e Corinthians. Se Fortaleza vence amanhã, o Galo entra também na briga. Aí teremos às 7h30 em Caxias do Sul, o Juventude já matematicamente rebaixado para a Série B, recebendo o Santos, que hoje tem a mesma pontuação do Inter, mas está à frente do Inter pelo saldo de gols. E às 8 da noite, fechando esses 4 jogos que interessam diretamente ao Inter, tem na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo e Internacional. São os 4 jogos que interessam ao Internacional. Jogos do Vitória, do Fortaleza, do Santos e, é claro, do próprio Inter. Tem alguma chance do Internacional matematicamente escapar do rebaixamento no meio da semana e o jogo contra o Bragantino não valer nada? Não tem mais, né, Baldasso? O Inter teria se o Vitória não tivesse vencido hoje, por exemplo. O empate ou derrota do Vitória hoje, o Inter poderia na quarta-feira, vencendo o São Paulo, tropeço do Vitória, do Santos aí, poder garantir de forma matemática já a permanência na quarta-feira. Não tem mais. Isso não tem mais porque, digamos que o Inter vence o São Paulo, o Inter vai chegar a 44 pontos da tabela. O Santos tem 41. Mesmo que o Santos perca, por exemplo, o Juventude, na última rodada, o Inter perdendo para o Bragantino e o Santos vencendo seu jogo, ultrapassaria novamente o Internacional. Então não tem como, de forma matemática, o Inter garantir a permanência na quarta-feira. Vamos trabalhar com e tem como, de forma matemática, o Inter cair na quarta-feira? De forma matemática, tô vendo aqui, ó, se o Fortaleza ganhar amanhã, Fortaleza vai no máximo a 43, também não tem. De forma matemática, não tem como o Inter permanecer na Série A e nem cair. Nada vai ser definido, com perdão da redundância, definitivamente na vida do Inter, nem pro bem, nem pro mal na quarta-feira. Então nós já temos uma certeza, Paulinho, nós já temos uma certeza. O Inter e Bragantino vai ser uma decisão. Então a torcida do Internacional já tem que saber isso agora. Não importa o que aconteça no meio da semana, Inter e Bragantino pode ser o jogo do rebaixamento do Internacional. Não importa o que aconteça. Pode ser mais difícil ou pode ser mais fácil.
mas Inter e Bragantino pode ser o jogo do rebaixamento do Internacional no domingo às 4 da tarde. Então, que você, colorado, precisa encher o estádio Beira-Rio. 45 mil pessoas lá, não há mais dúvida. Para quem está se ligando agora, eu vou continuar com o Paulinho. Para quem está se ligando agora, Ramon e Emiliano Dias foram demitidos do Internacional e existe uma informação de bastidores trazida pelo Jairo Vinck de que Abel Braga pode assumir o Inter nas 2 rodadas. Daqui a pouco o Jairo vai voltar aqui para explicar um pouco mais isso. Continuando... Baldasso, uma questão importante, Baldasso, é bom lembrar, né? O Inter não poderá ser rebaixado matematicamente agora. O Inter não pode perder pro São Paulo. Perde pro São Paulo, ok? Vai ficar vivo para a última rodada, mas não pode perder pro São Paulo como perdeu ontem para o Vasco. Se o Inter perde pro São Paulo de goleada, bom, aí é o seguinte, aí o Santos vence o Juventude em Caxias do Sul, aí o Inter não vai buscar na última rodada, se abrir um score muito elástico, por exemplo, não vai buscar o Santos mais, né? Então não pode perder de goleada. Né? Sim, isso é importante. Tem esse problema, né? Isso é importante. Bom, o empate para o Internacional no meio da semana, a gente só vai saber se é bom ou ruim, porque eu acho um resultado plausível, dependendo dos outros resultados, né, Paulinho? Ah, com certeza, né, Baldasso? Porque o Inter tem 41. Se o Inter empata, o Inter vai a 42. Passaria o Santos se o Santos perdesse, digamos, para a equipe do Juventude lá em Caxias do Sul. Porque hoje o Santos tem, no saldo, a vantagem em relação ao Inter. Então, o Inter só vai ficar na frente do Santos. Por exemplo, se os dois fizerem o mesmo resultado, se o Inter vencer e o Santos vencer, o Inter tem que fazer um gol a mais, né, contra o São Paulo para ficar à frente do Santos no saldo de gols. Ou então, se os dois empatarem ou os dois perderem, o Santos vai seguir na frente do Inter ainda. A não ser que o Santos perca por um score maior que o Inter perca para o São Paulo. Mas a questão é essa. O Inter empata com o São Paulo. De 41, ele vai para 42 pontos. O Santos tem um jogo contra o Juventude em Caxias, tem 41 pontos. Não vamos contar muito. Não vamos contar muito com esse jogo. Inclusive, a torcida do Juventude anda fazendo um movimento lá para entregar o jogo para o Inter ser rebaixado. Eu não conto muito com ponto nesse jogo, tá? Bom, aí é o seguinte, se colocarmos então vitória do Santos, o Peixe já vai para 44 pontos, né, Baldasso? Esse que é o problema. O Inter empata com o São Paulo, vai 42, o Inter já vai a 44 o Santos. Não, o Inter até pode passar o Santos na última rodada ainda, né? Mas eu acho que nós temos que ficar... E o Vitória? Nós temos que ficar de olho no Vitória, Paulo. Nós temos que ficar de olho no Vitória. Quem o Vitória pega? Tá, vamos lá então. O Vitória pega o Bragantino em Bragança. O Vitória tem um ponto a mais que o Inter, 42 a 41. O Vitória tem 10 vitórias contra 10 vitórias do Inter. No momento, os dois têm o mesmo número de vitórias. Mas o Vitória tem saldo menos 14, o Inter menos 12. Então, no saldo, o Inter tem um ponto a menos que o Vitória, mas o Inter tem um saldo, nesse momento, melhor que o do Vitória. Então, em caso de empate, se os dois empatarem em pontos e também em vitórias, o Inter vai ficar à frente do Vitória. Hoje o Inter está atrás do Vitória por ter um ponto a menos, 42 a 41. Então o Vitória pega o Bragantino em Bragança. O que o Bragantino tem a fazer no Campeonato Bragantino? Pode cair ainda, né? 45 pontos não está salvando nesse momento. Até pode. Tanto é que nós falamos, né? Se o Inter ganhar os dois jogos, se o Vitória ganhar os dois jogos, se o Santos ganhar os dois jogos, e o Fortaleza também encrespar aí, o Bragantino pode cair perdendo para a Vitória e Inter na sequência, né? Então o Bragantino joga a vida contra o Vitória. Até o seguinte, para nós seria importante realmente que o Bragantino possa fazer um bom jogo e pontuar contra a equipe do Vitória. Não pode perder pro Vitória. Porque se o Bragantino não perde pro Vitória, quer dizer, perde pro Vitória, ele vem para o Beira-Rio, talvez brigando para não cair, né? Esse é um problema para o Inter. Bom, de qualquer maneira, o Bragantino está vivo nessa partida contra o Vitória. Confirma de novo os horários dos jogos do meio de semana. 7 da noite, então, Bragantino e Vitória. Também 7 da noite tem Fortaleza e Corinthians. Às 7h30, Juventude e Santos. 8 da noite, São Paulo e Internacional. Muito bem, a gente vai ter postos nesses 3 jogos porque estaremos esperando o jogo do Internacional. O que mais acrescentar, Paulinho? Deixa eu fazer um cálculo rápido aqui, Balós. Falamos a questão do empate, né, contra o São Paulo aí. Deixa eu projetar aqui, se o Inter fizer 4 pontos, como o Inter escapa do rebaixamento fazendo 4 pontos? Agora, aliás, a exigência agora subiu bastante, porque o Vitória e o Santos venceram. A projeção está agora em 44 pontos para escapar, subiu bastante. Estava em 42 na rodada passada, subiu ontem para 43 e hoje para 44. Então é o seguinte, o Inter empata com o São Paulo, por exemplo, e vence o Bragantino, faz 4 pontos. De 41 vai a 45. Aí vai torcer por tropeço de 2 times entre os 4 que eu vou citar agora aqui. O Ceará só pode fazer 2 pontos, Baldasso. 2 empates, tá? O Ceará tem jogo ainda hoje, 9 da noite, em casa com o Cruzeiro. Pega o Flamengo, brigando pelo título. Confirmação do título do Flamengo, quarta-feira no Maracanã contra o Ceará.
Aí na última rodada recebe o Palmeiras. O problema é que o Palmeiras deve jogar com o time X contra o Ceará lá em Fortaleza. Então, nessa sequência de 3 jogos, para o Inter fazer 4 pontos e ficar à frente do Ceará, o Ceará só pode fazer 2 empates. Contra Cruzeiro, contra Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Nesses 3 jogos, o Ceará só pode fazer 2 pontos. O Santos só pode fazer 3 pontos, ganhar um jogo e perder o outro. O Santos tem agora Juventude em Caxias, Cruzeiro em casa na última rodada. Então, para o Inter fazer 4 pontos e ficar à frente do Santos, tem a questão do saldo aí, né? Não olhando o saldo, o Peixe não pode fazer 4 pontos, no máximo 3. O Vitória só pode fazer 2 pontinhos contra Bragantino e São Paulo. Não pode ganhar nenhum dos 2 jogos. E o Fortaleza, que tem 3 partidas pela frente ainda, amanhã pega o Galo em casa em Fortaleza, joga quarta-feira com o Corinthians também em Fortaleza e na última rodada pega o Botafogo no Rio. Nessa sequência de 3 jogos, o Fortaleza só pode fazer 7 pontos. Então, de uma forma bem didática, para o Inter ficar na Série A fazendo 4 pontos, empatando em São Paulo e ganhando no Beira-Rio, o Ceará só pode fazer 2 pontos, o Santos 3 pontos nos últimos jogos, né? O Vitória 2 e o Fortaleza 7, portanto, se 2 desses 4 times fizerem no máximo a pontuação que eu indiquei agora aqui, o Inter com 4 pontos garante a permanência na Série A para a próxima temporada. Repito, a exigência subiu bastante, 44 pontos agora, é a exigência mínima para escapar do rebaixamento. Senhoras e senhores, tem 3 grandes informações sobre tabela de classificação deste sábado. Ficam 3 grandes informações. A primeira, o Inter entrou na zona do rebaixamento. A segunda, o Internacional, independente do que aconteça na quarta-feira, o jogo contra o Bragantino vai ser o jogo da vida ou da morte do Inter no final de semana. Não há possibilidade do jogo contra o Bragantino ser amistoso, nem para o bem nem para o mal. O jogo vai valer. O jogo contra o Bragantino vai valer. E na quarta-feira, não importa o que aconteça, o Internacional nem se salva e nem cai, definitivamente, nenhum dos 2 lados.